Fala galera, beleza? Tranquilidade? Esta é a última aula a ser gravada do ano. E como é a última aula do ano, né? Nada como um grande pensador para dar um pouco mais de ânimo na gente, né? Estou falando aí do grande e único Zygmunt Bauman, né? Um grande sociólogo polonês, né? Nasceu na Polônia, mas cedo, né, mudou-se para outros países por conta aí da perseguição do comunismo polonês, do Partido Comunista Polonês, né? Um cara que depois se instalou na Inglaterra, acho que na Universidade de Leeds, e é um dos caras mais lidos do momento. Morreu faz 3 anos, né? Um velhinho sensacional. Vocês devem, se quiserem, tem um monte de coisas no YouTube, na internet, né, para ver a respeito dele. É um dos caras mais utilizados nas redações, né? E a resposta é esse livro que é a base para outros livros dele, né? Ele é um paradigma. A gente chama isso de paradigma, né, de modelo, né, para depois fazer outros livros. Então é um paradigma de interpretação da sociedade, que é o que ele chama de modernidade líquida. É um conceito que ele desenvolveu. Então, Bauman está trabalhando nessa obra principalmente com as mudanças sociais, né? Outros temas, muitos temas, né? Mas principalmente com mudanças sociais. E aí eu uso uma tirinha do Calvin para isso, né? Em que ele diz que acredita firmemente no valor da novidade. Então, para ele, qualquer coisa nova é boa por definição. Pode chocar, insultar, ofender, contanto que não me entedie, né? Então, na visão dele, se não pode me dar algo novo, reforme o velho para que pareça novo. Originalidade é o que importa. Não prestaria atenção se não for novo e diferente. Eu me lembro principalmente das produções de cinema atualmente, né? Em que a falta de criatividade fazem desencadear nos 300 mil remakes, né, desnecessários, porque se um clássico é um clássico, você não precisa de remake. Vá até o clássico e veja o clássico, tá? É isso. Então vamos lá trabalhar com o nosso autor, que é um cara que é uma das referências para mim em matéria de sociologia, tá? Então, para começarmos, algumas frases que revelam um pouco dessa modernidade líquida que é a característica da nossa sociedade atual para Zygmunt Bauman. Então, na visão dele, né, ocupamos um mundo pautado pelo agora, que promete satisfações imediatas e ridiculariza todos os atrasos e esforços a longo prazo. Então, tem-se a crise dos que Bauman entende pelos projetos de vida, né? Se é um mundo pautado pelo agora, então tanto o passado quanto o futuro não tem relevância. Então podem ser colocados para um patamar inferior, ok? Muito porque você tem que viver o agora. E aí uma das frases que na visão de Bauman, né, ilustram essa sociedade da modernidade líquida, né, que é a famosa frase proferida pela ex-primeira-ministra Margaret Thatcher na passagem dos anos 70 para os 80. Não existe essa coisa de sociedade. Então, o que está por trás disso aqui, galera? Nós vivemos num mundo de indivíduos. Nós vivemos num mundo em que a orientação deve ser baseada no indivíduo. Então, esquece esse negócio de pátria, coletividade, sociedade, né, nação. Isso tudo é uma invenção, tá? Muito bem. Então vamos lá, né? Essa é uma aula que vai necessitar aí de uma meia hora, então vamos tentar ser um pouco objetivo para que essa aula não fique muito extensa. Mas insisto com vocês, tá?
tentem entender esse autor, porque ele pode trazer muitas ferramentas para vocês, principalmente no terreno das redações, tá? Muitas professoras de redação apresentam Bauman para os alunos, né? Ou deveriam apresentar Bauman para os alunos, que vai trazer muitos recursos, muitos subsídios para as redações. Vamos lá então. Modernidade líquida é um conceito, paradigma, criado por Zygmunt Bauman. Então, é uma ferramenta, né, que ele analisa a sociedade ocidental, globalizada e neoliberal. Quando nós falamos de Ocidente, nós pensamos no Oeste, mas o estilo de vida desenvolvido, né, nos Estados Unidos da América e na Europa Ocidental é um estilo de vida que já foi exportado para outros lugares do mundo e que não são o Ocidente, né? São o Oriente. Então, quando você pensa o Japão, a influência do Ocidente é muito grande. Então, ao pensarmos essa sociedade globalizada, ela é principalmente influenciada por esses valores. Então, Bauman, ele começa trabalhando o seu livro, né, que eu li na introdução, e ele vai falar de química. Ele vai, né, falar o que representa o líquido, e aí ele vai passar para a sociedade. Então, é uma metáfora, modernidade líquida. Então, tal substantivo, né, modernidade e o adjetivo líquido, juntos, eles são utilizados como uma metáfora para fazer uma alusão à natureza dessa sociedade atual, dos elementos dessa sociedade atual, que são, né, a sua essência fluida, sem forma, leve, mutável, móvel e inconstante. Então, eu disse a vocês, essa é uma aula principalmente que vai trabalhar com mudanças sociais. E essas mudanças, elas, na visão de Bauman, eu acho que na visão de muitos, né, elas acontecem constantemente. Então, nada na nossa vida, nesse mundo que vivemos, é feito para durar. Às vezes eles falam, os casamentos deveriam ser feitos para durar, mas os casamentos são os primeiros que não duram. Então, se você fazer um levantamento, né, de quantas pessoas casam por ano e quantas pessoas separam por ano, fatalmente você vai ver que há mais separações do que casamentos, né? E isso, na visão de Bauman, é um sintoma da modernidade líquida, né? É uma evidência. Por que, diria Bauman, né? Por conta principalmente do individualismo, por conta dos projetos de vida, né? Projetos pautados no presente. Mas é aquela coisa. Se, né, a pessoa que está com você, ela não consegue sincronizar a vida dela à sua, e assim a vida fluir, né, dificilmente um relacionamento ele vai ter continuidade ou vida longa, tá certo? Antes, né, na modernidade sólida, como diria Bauman, né, usando da outra metáfora do Bauman, a família era, né, uma categoria sólida. Muito porque, né, havia muito mais estabilidade no trabalho, principalmente, mas havia a figura da submissão da mulher ao lar. Então, o papel da mulher, né, era dar a coesão para o lar, trabalhando no lar, cuidando das crianças, enquanto o homem deveria sair. A partir do momento que as mulheres também têm os seus projetos de vida, né? Então, esse individualismo, ele aflora também na mulher, né? Como um sintoma dessa modernidade, ok? Então, por isso que nós temos mais separações, nós temos baixa natalidade nos países, ok? Então, o que é sinteticamente a modernidade líquida? É a transformação da sociabilidade, das relações sociais. Então,
essa modernidade líquida, na visão do Bauman, ela vai abarcar todos os elementos da sociedade, né? Desde o político ao econômico ao cultural. E aí ele vai falar, do ponto de vista político, da ideia do cidadão de direitos ao indivíduo, passivo, vazio, de uma ideia de solidariedade para de uma competição incessante. E aí, por conta disso tudo, né, das transformações, das mudanças, das quebras de rotinas, nós vamos ter o predomínio da incerteza, da insegurança e do efêmero. Nós vamos, né, Bauman é considerado um autor pós-moderno. Então, dentro da visão pós-moderna, há a ideia do presentismo, né, do fim das grandes narrativas, das grandes ideologias, né? Então, na visão dele, isso acontece. Nós temos o fim das ideologias e a presença muito forte do individualismo e da individualização. O individualismo seria esse comportamento que nós temos de dar prioridade para a nossa vida, né, em detrimento do resto. E a individualização é que dentro desse estilo de vida nosso, nós estamos por conta, né, o efeito colateral disso seria que nós vamos passar a ter cada vez menos suporte da sociedade, da família, do Estado, do sindicato, dos partidos, né, dos movimentos. Então nós vivemos uma coisa dual, né, em que a liberdade nos pode tudo, só que nos momentos difíceis nós não temos mais os sólidos, aquilo que traria, né, um apoio, um suporte para a nossa vida, para a vida do indivíduo, tá? Então, na visão dele, o que são os sólidos? Essas instituições que foram derretidas ou que se transformaram em zumbis, né, como Bauman chama, seriam principalmente, né, as instituições importantes do início da modernidade, que seria o Estado, que seria a família, que seria os sindicatos, que seria os partidos, a união de estudante, as classes sociais, né? Então, existia, né, dentro da visão da modernidade, enquanto o Estado moderno se desenvolveu, essas instituições elas trariam, né, suporte, segurança, atenção ao indivíduo, ao cidadão, né? Então, o Estado, família, sindicato, partido, movimentos sociais. Hoje, quando nós olhamos para isso, no presente, nós vemos a limitação de cada uma dessas categorias, do Estado, da família, dos sindicatos, dos partidos, dos movimentos sociais. Então, significa que na visão de Bauman, essas categorias, essas instituições, elas têm dentro dessa modernidade líquida uma atuação muito limitada, né? Vamos pegar, por exemplo, as famílias. As famílias, né, elas estão fragmentadas, né? Casamentos, né, sendo desmanchados a todo momento. Então, né, muitos jovens, muitas crianças, elas perdem as suas referências quando isso acontece. A separação dos pais representa um trauma para as crianças, né? Então, os casais se separam por conta dessas isenções, dessas tensões, dessas divergências de opiniões, dessas divergências de mundo, né? Essas divergências de projetos de vida, né? Então, tudo isso, ou pensem, né, o caso dos Estados Unidos, lá do Cinturão da Ferrugem, o que foi um dia a joia da coroa, hoje são cidades, estados pobres, né, com um aumento substancial da pobreza. Então, será realmente que o Estado consegue fazer alguma coisa? Consegue enfrentar os interesses de grandes empresas transnacionais que fecham suas fábricas
né, naqueles lugares e vão abrir em lugares mais rentáveis? Será que o Estado realmente tem poder para isso? Quando a gente olha para a atualidade, a gente percebe que não, certo? Os 5 conceitos ou variáveis tratados por Bauman na obra. Uma aguinha. Emancipação, individualidade, tempo e espaço, trabalho e comunidade. Entendam que existem 5 capítulos fora a introdução e a conclusão na obra do Bauman, cada um trabalhando com isso. Só que o que é interessante de vocês atentarem, tudo isso está imbricado, tudo isso está interligado dentro da modernidade líquida, né? Só que cada capítulo, um tema vai ter uma prioridade, tá certo? Então, quando pensamos em emancipação, emancipação foi uma das coisas mais defendidas e aludidas pelo iluminismo, né? Então, para o movimento iluminista, a razão cada vez mais nos tornaria autônomos. A razão seria utilizada para a emancipação, para a libertação do homem de tudo aquilo que o agredia, dos grilhões da religião, né, da servidão que a religião, por exemplo, gerou no feudalismo. Então a ciência criaria para nós um mundo cada vez melhor, né? E isso a gente sabe que não aconteceu, né? Isso, o presságio do iluminismo, ele não vingou. Então, mesmo assim, hoje, o indivíduo, ele se considera livre. Só que quando a gente percebe, vai a fundo analisar a vida dos indivíduos, a gente não vê essa tal liberdade. Liberdade, claro, todo mundo é livre perante a lei, ninguém é escravo de ninguém, juridicamente falando. Só que nós temos o homem, né, moderno ou pós-moderno aqui, porque Bauman é chamado de um autor pós-moderno. O homem ele tem outras coisas que ele está preso, o consumo, né, os seus desejos, certo? Então isso mostra que a nossa liberdade, a nossa emancipação, ela é limitada. Outra coisa importante, né, que eu disse há pouco, né, essa emancipação ela vem, mas sem o apoio daqueles sólidos que davam suporte para o crescimento da pessoa ou, né, dava ali sinais de solidariedade e ajuda em momentos de dificuldade. Então hoje, quando nós temos os problemas da nossa época, nós, né, não temos mais a quem recorrer. Então tudo recai nas nossas costas. E nós temos que, né, procurar apoio e ajuda. E essa ajuda vem de fármacos, né, de remédios ou de soluções biográficas. Não, leia o fulano de tal que ele é autoajuda. Então nós vivemos na era da autoajuda. Então essa emancipação, ela não existe de fato, porque nós sempre buscamos copiar o exemplo de algumas pessoas, né? Então nós não temos mais ninguém na sociedade, né, ou as instituições da sociedade, elas estão esvaziadas nessa luta diária nossa com os nossos problemas, certo? Então há um esvaziamento, né? Há uma ruptura entre o indivíduo e a sociedade. Então nós ficamos nessa coisa do individualismo, da individualidade, né? Então nós temos um enfraquecimento, né, dessa capacidade do indivíduo de superar os seus desafios, né, de lançar, né, algumas estratégias para poder romper com esses desafios. Então, assim sendo, nós copiamos, mesmo que sabendo que cada realidade é uma realidade. Então nós imitamos as nossas referências. E por isso que hoje os livros de autoajuda, eles são os mais consumidos.
Quando você busca os livros acadêmicos ou os não acadêmicos, os livros de autoajuda vão ser os mais consumidos pelas pessoas. Então isso é uma evidência do que? Dessa necessidade que nós temos de buscar soluções para a nossa vida. Então esses livros são mercadorias acessíveis, certo? Que as pessoas encontram para ajudá-las no dia a dia. Ok? Então esse é um ponto importante de vocês tomarem nota aí. Outra coisa importante, né? E eu até comentei em uma outra aula aqui agora há pouco, que eu falei sobre pós-modernismo com o primeiro ano. Dentro dessa situação de modernidade líquida, o privado ele invade e coloniza o debate público. Não é? Antes era o tema em discussão sempre era o público, né? Como melhorar o público, né? Como buscar alternativas para, né, o público, para a questão das questões públicas. O que Bauman diz, né, no seu livro e em entrevistas, que chamou muita atenção dele, foi no ano de 82, quando ele estava num hotel de Paris, vendo televisão, trocando de canais, e aí ele viu um talk show. Esses programas de auditório, né, que homens levam as mulheres para discutir relação, ou mulheres levam os homens. E aí, né, o que chamou muita atenção dele foi que uma mulher, uma esposa, trouxe o marido para o encontro ali, para o talk show, e o marido não sabia do porquê que ela havia trazido ele. E aí, quando o âncora lá, o apresentador, pede para ela apresentar a sua queixa ou a sua questão, ela diz que, né, em todo o casamento ele nunca tinha trazido uma situação de satisfação sexual para ela, porque, né, ele tinha ejaculação precoce. Então, estão entendendo a coisa? Você leva para o debate público uma questão de natureza privada. Então isso, segundo Bauman, abriu, né? Então seria o marco que, lógico, talvez poderia ter acontecido antes, mas na visão dele isso gerou polêmica na época na França também. Mas isso abriu, desencadeou, né, essa coisa de falarmos sobre, né, pessoas, falarmos sobre o privado das pessoas. Ao invés de nós nos preocuparmos com questões de ordem pública que vai melhorar a nossa vida ou a vida da sociedade, nós ficamos preocupados, né, com o que as pessoas comem, com o que as pessoas vestem, ou se as pessoas vão a uma certa festa, né, ou deixam de ir, o que ela fez na festa, o que ela escuta, o que ela usa, certo? Então isso é um sintoma dessa modernidade líquida. Veja, né, uma imagem aí de um livro de autoajuda e a imagem que eu tirei aí da internet. Homem encontra a namorada na cama com amante e tira selfies. Então, muita gente morreria de vergonha disso, né? Só que o cara quis, né? Essa é uma evidência da necessidade que as pessoas têm de serem notadas, né? Então, uma das necessidades humanas do momento é serem notados, serem curtidos, né? As suas ideias, as suas imagens serem compartilhadas, serem faladas. Então, é algo que é um tormento da alma moderna, né? Ou pós-moderna, como diriam alguns, né? Então, é mais ou menos a inversão de valores que nós estamos tendo comparado ao de antes, né? Certo? Sobre o espaço-tempo. Então, vimos na geografia, né? Essas são as duas categorias essenciais da geografia, que durante muito tempo essas duas categorias elas estiveram equilibradas, né? Elas estiveram equilibradas. Mas, entretanto, a partir das três grandes revoluções que nós tivemos no final do século XX,
tecnológica, comunicativa e de transportes, o tempo ele submeteu o espaço. E isso proporcionou muita coisa, né? Quando a gente pensa na geografia, a gente pensa na desterritorialização das empresas, né? Da negação das empresas, da negação das suas origens, da negação da terra, da negação da pátria para transformarem-se em internacionais, para transformarem-se transnacionais, certo? Então, o tempo tem submetido o espaço, né? E tem esvaziado o espaço, né? E ao longo da nossa aula nós estamos percebendo isso, né? Quando nós temos a questão do público sendo cada vez mais esvaziada. Então, antes a praça pública era um lugar de excelência, né? Do convívio social, dos debates, dos diálogos, né? Aí você tem as praças hoje em dia completamente esvaziadas. E aonde que as pessoas circulam, né, segundo Bauman? Nos shopping centers. Só que o shopping center não é um lugar de encontro, é um lugar de consumo, certo? Então, nesse quarto tópico que eu coloco para vocês, o consumo ele se torna mais importante que a interação e a sociabilidade. As pessoas não vão no shopping para dialogar, para conversar, elas vão para consumir, elas vão para ver a sua imagem nos espelhos, né? Comprar coisas para se empetecar, para se valorizar, certo? Então, nessa coisa do embate entre essas duas categorias importantes, que é o espaço e tempo, a tecnologia e os meios de comunicação, né, eles oferecem, né, para as empresas, sobretudo, né, para as pessoas, a desterritorialização. Hoje nós temos cidadãos globais, nós temos famílias globais, né? Uma das pessoas da USP que decodificou lá o coronavírus, uma das primeiras pessoas que fez isso aí no Brasil, né? Mostraram o perfil dela no Instagram, no Facebook, e ela se coloca como uma pessoa do mundo, porque ela tinha nascido num lugar, mas ela tinha ficado tanto tempo em Londres, tanto tempo na Califórnia, tanto tempo. Então ela não se apega ao lugar, ela é alguém global. Então ela é fugaz, ela é nômade. Então vejam, né? Quando o ser humano ele desenvolveu a agricultura e a pecuária, ele não precisou mais de ficar se movimentando constantemente no espaço. Então nós sempre valorizamos o sedentarismo. Só que hoje o que é que acontece, né? As pessoas que estão em constante movimentação no espaço valorizam isso, ou existe uma cultura da valorização dessas figuras globais. Vejam um cara como Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic é um refugiado de guerra bósnio que se instalou na Suécia, certo? Ele joga pela Suécia, valoriza a Suécia, né? Teve uma trajetória muito bonita na seleção sueca, só que é um cara que ele fica 1 ano, 2 anos em um clube e ele quer sair. Ele se considera um cigano, um nômade, e muita gente o chama de cigano, mesmo não sendo, né? Mas acho que para debochar dos seus críticos, ele se declara como um nômade do mundo, que ele não quer ter vínculo com lugar nenhum, né? Com nenhuma cidade. Então ele tem constante movimentação do espaço. Então isso só é possível por conta dessas revoluções que nós tivemos, né? A criação da União Europeia como uma identidade europeia que possibilita isso, né? Então vejam quantas mudanças nós temos. Aqui ainda na ideia de espaço-tempo, né? São duas frases. Uma frase medieval que coloca: o ar da cidade liberta. E aí o Quinta do Bosque,
um condomínio fechado de alto padrão, cercado de tranquilidade e segurança por todos os lados. O que está colocando aqui, né? Antes, a cidade ela foi materializada na medievalidade para a modernidade como um lugar que representava o fim da servidão, né? Então, aquilo da liberdade da pessoa de circulação, um direito civil, né? E no caso aqui do condomínio fechado é um dos objetos de estudo do Bauman, que diz que, né, pessoas se isolam por espontânea vontade por conta de incertezas, de medos decorrentes dessas coisas que nós temos atualmente, como violência, imigração, né? Então todo esse debate que gera o que ele entende por medo líquido, né? Então, como é um mundo de constante movimentações no espaço, né, de chegada de indesejados para essas pessoas, né, as pessoas se fecham, né, ou fecham a cidade em núcleos em si mesmados. Ok? Sobre o trabalho, né, vinculada a essa temática do espaço e tempo, né? Então, o trabalho ele é afetado por essas revoluções, por esse submetimento, né, do espaço pelo tempo. Então, quando dentro dessa ideia que o Bauman entende de medo líquido, né, um dos medos se dá por conta da incerteza do trabalho. Então, como nós temos uma flexibilização das relações de trabalho e das relações da empresa nos lugares, essa constante desterritorialização, então isso afeta muito na qualidade, né, e na quantidade de trabalho. Então, antes, lá no século XX, uma pessoa poderia entrar na Ford em 1920 e aposentar em 1950. Então a pessoa trabalhava a vida toda na Ford ou na Volkswagen, numa grande empresa. Por conta dessas transformações que nós estamos tendo, da flexibilização das relações de trabalho, né? desse fechamento de fábricas, né? Abertura em outros lugares, o medo, a incerteza, a insegurança, elas tomam conta desses lugares, principalmente do hemisfério norte, Estados Unidos, né? França, Alemanha, países que antes eram Inglaterra, países que antes eram, né, industriais, potências industriais, mas que com o tempo se tornam cada vez mais caros por conta dos direitos, né, trabalhistas, sociais, aquela coisa toda. Então, pela acumulação ser cada vez menor, a estratégia que empresas começam a tomar nos anos 80, com o advento do neoliberalismo, é sair dos seus respectivos países, fechar fábricas em Detroit, Michigan, e abrir na cidade do México, e se aproveitar das vantagens competitivas. Então, isso só foi possível por conta de alterações, né, políticas, né, por alterações na lei, pela flexibilização das leis, né, que possibilitou, né, que essas empresas pudessem sair desses lugares e irem para outros. O que vai acontecer como reflexo disso? O poder de barganha dos sindicatos e dos estados ficam comprometidos. Eles passam a receber chantagens constantes das empresas. Olha, se vocês começarem com muitas obstruções, com muitas demandas, com muitas reivindicações, nós vamos simplesmente fechar aqui e abrir num lugar mais interessante. Sendo assim, então, os estados eles ficam reféns das grandes corporações mundiais, das grandes transnacionais mundiais, e isso afeta as pessoas.
No final das contas, né, aquela pessoa que se vangloriava da sua liberdade, né, no final ela pode, né, como um sintoma desse excesso de liberdade e individualização, sofrer, né, de um amparo, da falta de um amparo, e ter saudades, né, do que viria a ser aquele sentimento, talvez que ela nunca tenha vivido, de comunidade, né? Então, a comunidade imaginária, ela vai trazer vínculos, ela vai trazer solidariedade, certo? Então, o comunitarismo é um fenômeno que nós temos visto nessa modernidade líquida, que é uma reação a tudo que essa liquidez representa, né? Então, percebam que esses movimentos antiglobais, né, eles visam, né, a busca e a reinstalação de uma comunidade nacional, né? Então ela se vale de uma identidade, nem que seja artificial, de um vínculo, né, de um passado imaginário, do que o Bauman chamou de retrotopia, a uma volta a uma situação que cada vez mais ela é imaginária, utópica e desejada. Talvez aquele passado não tenha sido tão perfeito assim, mas aquele passado, face ao presente de hoje, ele era muito melhor do que o hoje. Então, né, quando nós olhamos esses movimentos nacionalistas, né, ou de extrema direita, ou esses grupos religiosos que se fecham em torno de uma identidade, de um comunitarismo, né, é uma reação a essa modernidade, né? Então, a essa situação global que nós vivemos aí, né, de constante, né, mudança, né, insegurança, etc. e tal, ok? Então, porque a comunidade ela é esvaziada dentro da modernidade, tá certo? Então, em face disso, há um desejo de volta a essa situação que às vezes soa como utópica, né? Então, quando nós vemos aí partidos de extrema direita na Itália que criam ali o Italian First, né? A Itália primeiro, né? Ou a alternativa para a Alemanha, né? Ou a Frente Nacional da França, né? São movimentos que priorizam, né, o nacional e tem xenofobia, né? Tem aversão ao estrangeiro, né, não querem a continuidade de uma Itália, de uma Alemanha ou de uma França plural, com imigrantes, com, né, ideologias exóticas ou religiões exóticas. Então, a partir disso, tem-se muitas tensões, muitos choques, e aí entra terrorismo, políticas discriminatórias, etc. e tal. Ok? Bauman sobre as redes sociais, né? E aí estamos caminhando para a conclusão já. Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de conforto. Vou até aqui assinalar. Onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o único que vem são os reflexos de suas próprias caras. As redes são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha. Essas zonas de conforto a gente chama aqui no Brasil de bolhas, né? Então, às vezes nós falamos para nossas bolhas, nós não discutimos com quem pensa diferente, né? E assim sendo, nós caminhamos para uma polarização da sociedade. Então veja de quantas coisas que Bauman fala aqui, né? E aí mais um cartoon. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Aí o cara diz que não. E o outro curte, certo? Então esse é um dos maus modernos ou pós-modernos, né? As pessoas se isolando dentro dos seus eus, com instrumentos como o celular, como uma extensão do corpo das pessoas.
Certo, galera? Então, trazendo aqui uma síntese final para vocês, deve-se entender que essas variáveis, né, individualismo, emancipação, espaço-tempo, comunidade, elas sempre na obra do Bauman estão interrelacionadas. E elas se enquadram, né, em um pano de fundo que vai ter o capitalismo neoliberal como ideologia orientadora desse mundo globalizado. Então, quem proporcionou tudo isso é o neoliberalismo. São as grandes revoluções que ele trouxe, né, para a nossa vida. A tecnologia, a revolução tecnológica, a revolução comunicativa, a revolução informacional, a revolução de transportes, tá? Então, na visão do Bauman, a liquidez é uma nova e forte forma de poder. Valeu, galera. Se você ficou até aqui, né, vendo essa aula, agradeço a você, né, que acompanhou minhas aulas, que esteve junto comigo aí, né? Infelizmente, nesse ano difícil, né, de pandemia, que nos separou, que nos colocou aqui atrás desse computador, desse aparelho, como a única forma de comunicação entre nós, né? Então agradeço a você, até o ano que vem, tenha boas férias, boas festas e que tudo seja diferente ou um pouco diferente no ano que vem. Um abração, até mais.